aleluia, 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 aleluia. Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois tendes um prêmio bem grande nos céus. Ficai muito alegres, saltai de alegria. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. No silêncio, sentados, crianças, também vocês, sente-se no colo do papai e da mamãe e rezemos pedindo ao Espírito Santo que Ele abra nossa inteligência, nossa mente, nosso coração e nos faça acolher e viver tudo que essa palavra hoje nos oferece. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus e, na medida que o seguimos, Ele vai dando-nos alguns exercícios, aumentando o nível do obstáculo, apresentando-nos critérios mais
mais elevados para o segmento dele. Ele quer nos aperfeiçoar, não só isso, ele quer capacitar-nos e qualificar-nos para que nós alcancemos, pelo que ele faz e ensina, nós alcancemos o nível mais elevado de quem o escuta, acolher dele a graça da salvação. Esse é o nível mais elevado. Domingo passado, depois de uma pesca milagrosa, depois de um sucesso esplendoroso na empreitada de Pedro, Tiago, João, Jesus os convidou a deixar tudo e segui-lo. Daquela cena de domingo passado até hoje, aconteceu uma sequência de fatos que eu recordo para os irmãos e irmãs. Nós paramos no versículo 11 do capítulo 5, domingo passado, a pesca milagrosa. Depois, Jesus saiu com os discípulos, realizou a cura de um leproso, a cura de um paralítico, chamou Levi, um cobrador de imposto, alto funcionário, ao seu segmento, dirigiu um ensino sobre o jejum e sobre o remendo velho em pano velho e remendo novo em pano novo. Viu os discípulos serem cobrados e ele mesmo, porque os discípulos colhiam espigas um dia de sábado, chegou numa sinagoga e curou um homem da mão seca. E aí termina a cura do homem da mão seca e vem imediatamente a cena que continua no texto de hoje. Jesus sobe a montanha com um grupo de discípulos e lá no alto da montanha passa a noite em oração. E durante a noite de oração, ele escolhe dos 72 discípulos, ele tira 12, a quem ele constitui apóstolos. E amanhece o dia, ele desce a montanha e acontece a cena que vem agora. Vamos lá? Tomem comigo. Número 9 do seu folheto, Lucas 6, 17, 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Todos ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse, espera um minutinho. Então, a cena é, o evangelista Mateus e Lucas descrevem o chamado Sermão da Montanha num contexto que põe Jesus para o imaginário nosso, que lembra Moisés. Moisés animou a caminhada do povo de Israel na saída da escravidão do Egito, não foi? 40 anos indo para a terra prometida. E o povo baqueou. O povo perdeu a empolgação da caminhada em busca da libertação. Num certo momento, Moisés não aguentava mais e falou, moçada, fica aqui no pé dessa montanha, eu vou subir a montanha e falar com Deus, porque não está dando mais para caminhar, não. E Moisés sobe e desce da montanha com as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Do mesmo modo, aqui, Jesus subiu com os 72 discípulos para a montanha, passou a noite em oração e desce da montanha com as 12 colunas da igreja, os 12 apóstolos, constituídos apóstolos. Moisés funda o povo da primeira aliança. Jesus, com esse gesto, funda a igreja no alicerce dos 12 apóstolos.
É curioso, depois de passar uma noite inteira em oração, não foi depois de qualquer coisa, e de uma agenda intensa de atividade, ainda sobe para o monte, passa a noite inteira em oração, constitui os 12 e desce. Quando Jesus desce da montanha, seguramente ele vai à frente descendo, chega na planície, tem muitos discípulos ainda, e tem uma numerosa multidão de Tiro, Sidônia, Jerusalém, da Judéia, significa da Palestina inteira. O que significa isso? Que a fama de Jesus se espalhou. E ele tem um gesto curioso. Antes dele terminar de descer a montanha, antes dos discípulos terminarem de descer, ele termina de descer, aí ele volta-se para os discípulos e levanta os olhos, porque eles estão ainda descendo. A montanha na Bíblia é o lugar da visão beatífica, é o lugar da teofania, da experiência mística de Deus, é o lugar do arrebatamento para uma experiência de consolação. Seguramente os discípulos estão marcados por cansaço, tudo, de trabalhar, de passar a noite em oração, mas estão empolgados, e vem aquela multidão. Aí Jesus para na planície, se volta para eles e fala: moçada, antes de vocês colocarem o pé aqui na baixada e enfrentar o que vem pela frente, vou preveni-los de algumas coisas. Aí vem os 4 mandamentos com 4 recomendações prevenindo-os. O que a gente vai ouvir e tomar agora é um texto que é muito fácil de ser manipulado e de ser interpretado de forma cômoda, de acordo com a tendência do interlocutor e do pregador. Mas esse texto exige um esforço sobremaneira para que nós não fiquemos só na poeira da montanha ou da planície, mas alcancemos uma profundidade mais elevada que toca-nos. Vamos lá? Ele, levantando os olhos para os discípulos, disse: vamos, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Brada, alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Continua. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Eles estão descendo de uma montanha. Jesus, faz pouco tempo, também foi levado empurrado para cima da montanha onde Nazaré foi construído, lembra? E Jesus fala, era assim que os antepassados deles, ele se refere aos judeus piedosos da sinagoga, lá de Nazaré, ou de Cafarnaum, aos judeus do templo, da religião, do rito, da tradição e do culto externo. Jesus não fala, era assim que os nossos tratavam os falsos profetas. Ele já põe uma distinção. Os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Jesus está dizendo para os discípulos e para os apóstolos que ele constituiu, dizendo: antes de vocês descerem da montanha empolgados, eu quero avisar vocês de umas coisas. Para me seguir, o critério é topar, por causa do meu nome, ser pobre, passar fome, chorar e ser odiado. Esse é o critério. Se quiser, termina de descer a montanha. Se não, continua em cima da montanha. Irmãos, irmãs,
esse texto é delicadíssimo para ser aplicado em nossa vida. Porque hoje nós não enfrentamos ódio, choro, fome e pobreza por causa do nome de Jesus. Nós enfrentamos isso por causa de desorganização da sociedade, de desonestidade, de corrupção, de alienação, de manipulação das massas que querem ganhar tudo pronto e não trabalham. Mas nós não enfrentamos mais essas 4 realidades por causa do nome do Senhor. E vou dizer de uma forma ainda mais severa. Por todas as páginas que nós pregadores ocupamos nas redes sociais e nos meios de comunicação, nós pregadores não ocupamos as páginas como pobres, passando fome, chorando e sendo odiado por causa do nome do Senhor. Quando nós pregadores, inclusive da Igreja Católica, e principalmente nós católicos, ocupamos as páginas, nós padres, bispos, diáconos, cristãos, nós ocupamos as páginas não por causa do nome do Senhor, mas ocupamos por causa de nossa pobre relação de fidelidade e de amor para com Ele, de entrega para com Ele. Isso é importantíssimo que nós enfrentemos e falemos. O que aconteceu com a igreja? Que ela não causa mais nenhum desconforto por causa do nome do Senhor. O que aconteceu com a igreja? Que ela, quando passa por pobreza, fome, choro, ou é odiada, expulsa, insultada, amaldiçoada, é por causa da perversidade e da debilidade de nossa fraqueza de cristãos, e não por causa de nossa fidelidade ao Senhor. Isto impõe para nós um critério importantíssimo de perguntar: cadê os mártires da igreja que marcaram os 5, 6 primeiros séculos do cristianismo? Cadê os homens e mulheres que se tornaram pobres, famintos, tomados de feridas, de lágrimas, de ódio e de rejeição, insultados, queimados nas fogueiras, nas grelhas, postos nas arenas diante dos leões e das feras selvagens, porque o mundo do Império Romano não suportava ver alguém seguir o Filho do Homem. Jesus diz que a nossa alegria vai ser grande numa recompensa no céu e não aqui. Agora, depois de apresentar esses critérios de ser pobre, passar fome, chorar e ser odiado por causa do nome dele, ele vai colocar para a gente 4 ameaças que impedem a gente de ter coragem de viver isso por causa dele. Vamos ver? Versículo 24. Ele diz que o critério para alguém sofrer pobreza, fome, choro, rejeição e ódio é o fato de ser profeta de verdade. E agora, a partir do versículo 24, vai apresentar o oposto disso. Leia. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Juntos, ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Hoje, a figura emblemática do bom pregador é que ele, para pregar o evangelho, ele tem que dar testemunho
que depois que ele passou a seguir Jesus, depois que ele passou a fazer aquilo que Jesus manda, ele se tornou rico, cheio de fartura, cheio de alegria e de reconhecimento público, não é? Nas religiões que se confundem com o mercado, com os espetáculos da televisão e dos meios de comunicação, o carimbo para provar que você é um bom pregador, você tem que dar testemunho da bênção, da prosperidade, da vitória que te chegou. E Jesus diz, ai de quem, seguindo-me, tem como critério para dizer que está me seguindo a riqueza, a fartura, a alegria, o elogio. E ele termina por dizer que isso é próprio dos falsos profetas. Tem alguma coisa com o mundo de hoje? Tem? Jesus seguramente não está pedindo que todos nós sejamos seguidores dele, passando fome, chorando o tempo inteiro, na pobreza, sem organizar nossa vida. Não é isso. Esse texto é muito facilmente manipulado por aqueles que querem pregar uma doutrina de arrancar dinheiro de quem tem dinheiro, sejam os pobres ou sejam os ricos, dizendo para eles, está vendo, se você quiser a bênção, o que Jesus está querendo nos oferecer como critério para o seguimento dele, nós encontramos na primeira leitura, no Salmo e na segunda leitura. Vamos lá? Por que temer a riqueza, a fartura, a alegria e o elogio? Por que essas quatro coisas são perigosas na vida do cristão? O profeta Jeremias, que foi perseguido, um profeta perseguido, torturado, morto na perseguição, ele dá a receita. Leia. Maldito o homem que confia no homem. Primeira leitura. E faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Por causa disso, nós que seguimos Jesus, não colocamos nossa confiança na carne humana. Maldito o homem que confia no homem. Não é Jesus e não é Deus alguém que tem uma visão depreciativa da antropologia humana, não é? Não está achando que a condição humana é uma coisa horrorosa. Está dizendo que nossa confiança na fé, tem que ser uma aproximação do Senhor. Versículo 7 da primeira leitura. Leia. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Continua, bradando todo mundo. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar fruto. Quer dizer, uma vida frutuosa é sinal da bênção de Deus. Não é? Desde que os frutos sejam resultados de uma intimidade sua com o Senhor. Essa talvez seja a pergunta mais desconfortável para hoje. Os frutos de meus esforços, de seus esforços, no trabalho, crianças, nos estudos, na família, os frutos que você tem colhido são frutos, resultado de sua íntima comunhão com o Senhor, ou são frutos, resultado de sua confiança maldita na carne humana ou nas riquezas? É disso que o texto está falando. Maldito o que põe sua confiança naquilo que não é o absoluto.
Veja no Salmo comigo. Salmo 1, é tão bonito esse Salmo. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Leia. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Esse é feliz. A palavra feliz, o homem, ou bem-aventurados, significa aquele que é tomado pela alegria concedida unicamente por Deus. Bem-aventurança significa aquela pessoa que experimenta uma alegria concedida unicamente por Deus, nem da carne humana e nem dos bens deste mundo. O Salmo ainda explicita mais isso na segunda estrofe. Eis que ele, o homem que confia no Senhor, é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. De novo a primeira leitura. Continua. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Quer dizer que a prosperidade pode ser sinal da sua íntima comunhão com Deus, enraizado em Deus. Pode. O problema o Salmo diz, ela sempre dá seus frutos a seu tempo. Só que na sociedade atual, a ninguém é permitido dar seus frutos a seu tempo. Nós vivemos uma compulsão que a gente tem que estar produzindo frutos o tempo inteiro. Tanto na botânica quanto na biologia, qualquer espécie animal ou vegetal que começa a produzir fruto o tempo inteiro sem ter um tempo, ela entra em colapso e morre, não é? Na roça diz assim, quando um pé de fruta carrega demais e não descansa, morre, satura. Então, a árvore plantada junto ao Senhor sempre dá seu fruto a seu tempo. Existe um tempo que não é de dar fruto, é de florir, é de cair as folhas, as cascas, é de secar tudo, é de brotar, é de florir. Irmã, irmão, a prosperidade no mundo de hoje, ela se tornou um sinal da bênção de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo hoje para nós, cuidado, nem sempre a prosperidade é sinal da bênção. Quando ela é fruto da corrupção, da exploração desordenada, os dados que o meu padrinho aqui passou essa semana, não é? Numa mensagem boa. Os dados da realidade no Brasil. Os 3 principais bancos no Brasil. 2016, 17, 18. Nos anos mais dolorosos da crise no Brasil, tiveram um lucro nada menos que acima de 50 bilhões por mês. Os 3 principais bancos. Pagamos juros de 480%, no cartão de crédito 450% o ano. 3 bancos faturam bilhões produzindo nada. Porque hoje você vai no seu banco reclamar de qualquer coisa que você está tendo dificuldade, ele diz, você tem que baixar um aplicativo, é pela internet que você faz, e você tem que trabalhar para eles. Eles não fazem absolutamente nada. Estou falando besteira? Alguém me dizia, padre, é duro essa situação, mas é duro também o que o governo faz com os nossos impostos. Essa semana saiu uma pesquisa, quanto custa a despesa no Brasil, tanto nas verbas que vão para os partidos, quanto de toda a máquina das eleições,
Cada voto no Brasil é um preço absurdo que nós pagamos, dizia um senhor hoje na missa de manhã, e vemos o nosso dinheiro ser usado só para beneficiar uma estrutura de perversa organização que uma sucede à outra. É disso que a palavra de Deus está falando. De uma sociedade que é sustentada pelo dinheiro. E, na noção atual dos bons estudiosos no campo da sociologia, da antropologia, eles dizem que a pessoa foi vencida pelo indivíduo. E o individualismo venceu a dimensão comunitária e coletiva. Hoje nós não temos mais nem noção de pessoa e nem noção de comunitário e de coletivo. Isso não conta para nós. Nós somos escravos, porque para o mundo moderno, diz o Papa Francisco, o mundo e a economia como império do dinheiro transformou-nos não mais em cidadão e cidadã, mas senão em consumidores. Mas nada, não interessa que você seja nem mais nem menos do que consumidor. Precisa, compra. Não precisa, compra porque você mantém o mercado. A riqueza, ela pode ser um mal. Eu vou fazer uma síntese que não é minha, que é própria do Novo Testamento. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: a raiz de todos os males é de fato o amor ao dinheiro. Por se terem entregue ao dinheiro, alguns se transviaram longe da fé e transpassaram a própria alma com múltiplos tormentos. Quem de nós não conhece alguém que desgraçou sua vida pela ambição do dinheiro? E mais, que desgraçou a sua vida na família, porque por causa de migalhas de herança, rompe com pai, rompe com mãe, rompe com irmão, rompe com tudo. Isso existe? O amor ao dinheiro, de fato, é a raiz de todos os males. Também diz a carta aos Colossenses que o amor ao dinheiro é uma idolatria. Colossenses 3:5. O amor ao dinheiro é uma idolatria. Efésios 5:3. O amor ao dinheiro nem sequer se mencione no meio de vós, como convém aos santos. A prosperidade coletiva, comunitária, o bem de todos é um dom. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus está falando com os apóstolos e discípulos que estão descendo a montanha e dizendo, antes de pisar no chão, se lembrem que vocês são bem-aventurados, porque de vocês é o reino de Deus e não o reino daqui de baixo. Eu vou falar uma coisa difícil também para mim, nós mais velhos. Lembramos daquela época em que nossos pais, nossos avós, nossos tios diziam felizes na humildade e na simplicidade em que viviam, diziam felizes assim, a gente é pobre, mas é honesto. Também uma expressão do Papa Francisco, que o sistema perverso do império do dinheiro conseguiu colocar em todo mundo a ganância e a ambição do dinheiro, que o mundo do império do dinheiro conseguiu arrancar a única riqueza que os pobres tinham, a honestidade. Hoje, para você, mesmo a equipe dos que ajudam aqui na paróquia levando assistência às famílias pobres, hoje quando aparece alguém para pedir coisa, na imensa maioria dos casos são aproveitadores e profissionais da mendicância. Transformaram a apelação
emocional e chantagiosa de fazer drama na sua frente, transformaram isso numa profissão, num ofício. Porque o pobre de verdade que precisa de ajuda, primeiro, ele nem tem coragem de pedir, porque um pobre tomado de pobreza, no valor mais profundo que essa palavra evangélica evoca, o pobre de verdade, ele tem vergonha de pedir, não tem? E mais, o pobre de verdade, ele não só tem vergonha, mas ele não sabe onde recorrer. Nós vivemos numa sociedade que dá conta de arrancar do pobre a única riqueza que tem, a honestidade. E os pregadores do evangelho transformam a riqueza num emblema de sucesso. Vem para a igreja, dê seu dízimo de sua oferta. Vamos fazer uma campanha poderosa que a bênção, a vitória vai cair sobre você. Aí todo mundo vem para a igreja. E nossa catequese para as crianças, a gente fala, vamos para a igreja para o Papai do Céu te abençoar, que você vai conseguir realizar seus sonhos. E o sonho da meninada é uma próxima mercadoria na linha das novas tecnologias que ele ainda não comprou. O sonho dele não é ser humilde, honesto, correto, estudioso, dedicado, não. O sonho é. Aí a gente fala de uma vitória, de um sucesso, de uma conquista no mundo. Vem aqui, pede a bênção de Deus para nós, como se isso aqui já não fosse a bênção. Como se essa entrega já não fosse a maior riqueza. É Ele o que se fez pobre por causa da vontade do Pai, salvar-nos. É Ele o que passou fome para transformar o seu corpo e sangue em alimento que te salva. É Ele que chorou, derramando lágrimas de sangue, para apresentar ao Pai sua alma purificada dos seus pecados pelo sangue que Ele derramou. É Ele, o odiado, o rejeitado por causa do Pai, para devolver a você a alegria de ser chamado filha, filho de Deus. É Ele, o bem-aventurado do Pai. Dê uma salva de palmas para Ele. Brada. Se nós aprendêssemos que a Eucaristia é o lugar onde Cristo nos garante participar de toda essa bem-aventurança dele, que se fez por amor ao Pai e por amor a nós, se fez pobre, faminto, chorou e foi odiado. Por isso, antes de descer da montanha, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Eu vou pagar o preço que for para que vocês entrem no reino dos céus. Diz Jesus para nós. Irmã, irmão, eu vi uma expressão nesta semana dizendo que esse ensino tão firme de Jesus aos discípulos conduz os discípulos a um realismo eficaz. Não é uma religião alienada de quem vem para cá para pedir o sucesso, a conquista da fama, do prestígio, do elogio, do dinheiro, da fartura, da abundância, mas ajuda a gente a vir para cá e pedir ao Senhor, ajuda-me a trabalhar com honestidade, com retidão, para o sustento digno da minha vida, da minha família, porque a salvação o Senhor garantiu para nós, dando sua vida por nós na cruz. O Senhor quer que você seja uma árvore plantada na beira das fontes de água, para que você dê sempre o seu fruto no tempo certo. Mas a sentença mais difícil de digerir, segundo o parágrafo da segunda leitura, carta de Paulo aos Coríntios. Terminemos com esse texto. Vamos lá.
Essa talvez seja a parte mais delicada. Se é para esta vida que pusemos nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de... Nossa esperança e nossa confiança em Cristo não é para essa vida. Nossa esperança e nossa confiança em Cristo é para a ressurreição, para a vida eterna, para ressuscitar. Isso implica em você alcançar um nível de emancipação espiritual, de tal forma que você não experimenta vulnerabilidade, nem passando por pobreza, fome, lágrima e ódio. Como também você não experimenta perder o equilíbrio e a densidade espiritual, nem com riqueza, nem com fartura, nem com farra e nem com elogio e reconhecimento nenhum. Tem aquele ditado popular: se você quiser destruir uma pessoa, comece a aplaudi-la e não pare mais. Logo, logo ela está eliminada. Numa sociedade em que nós vivemos influenciados pelo like, não é? Pela quantidade de dedinho que tem falando assim que você é joia, que você é legal, que você está bombando no Face e no YouTube, nas redes sociais. Numa sociedade de casca e de fachada, a palavra de Deus te convida a uma felicidade que infelicidade nenhuma te arrancará. Nem a infelicidade que a riqueza, que a fartura, que a alegria e a farra e o aplauso pode trazer para você, e nem a infelicidade que a pobreza, a fome, a lágrima, o ódio pode trazer para você. É disso que o texto fala, e é a essa felicidade, a essa bem-aventurança que o Senhor te convida a descer da montanha hoje e buscar com Ele. Amém? Esse é o equilíbrio espiritual mais elevado. Fale com o Senhor, peça do Senhor essa graça de não consumir sua vida pondo a sua esperança nesta vida e nas coisas daqui. Peça ao Senhor que não permita que nem as melhores e nem as piores situações da sua vida tire de você a confiança nele, unicamente nele. Feliz o homem, feliz a mulher que confia no Senhor, na pobreza ou na riqueza, na fome ou na fartura, na lágrima ou no riso, no ódio, na rejeição ou no elogio e no aplauso. Feliz o homem, feliz a mulher que confia no Senhor. Peça ao Senhor para dar a você essa felicidade que só Ele pode te dar. Fale com Ele. Tenha agora o seu tempo, seu momento de intimidade com Ele. Reze. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me,
com teu espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Ergue-me, Senhor, com teu espírito. Ergue-me, Senhor, com teu espírito, E minha alma reviverá. e minha alma. Ergue-me, Senhor. Ergue-me, Senhor, com teu espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Todos de pé, erga-se para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus, Para te adorar. para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te ilumina, te inspira. Ou se preferir, reze comigo com toda a confiança. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui hoje eu estou aqui hoje e te peço, e te peço, liberta-me liberta-me de tudo que me faz de tudo que me faz, por a minha esperança, por a minha esperança, por a minha confiança por a minha confiança em qualquer realidade, em qualquer realidade, nas pessoas nas pessoas ou nos bens. ou nos bens. Salva-me, Senhor, Salva-me, Senhor, desta fraqueza desta fraqueza, e dá-me a graça e dá-me a graça de ter a fidelidade, de ter a fidelidade, confiar no Senhor, confiar no Senhor, pôr a minha confiança só nele. por a minha confiança só nele. Jesus, eu te peço Jesus, eu te peço o equilíbrio, o equilíbrio, que nada no mundo me abale que nada no mundo me abale e me tire da fidelidade, e me tire da fidelidade, do seguimento ao Senhor. do seguimento ao Senhor. Situação nenhuma Situação nenhuma me arraste, me arraste, nem a pobreza, nem a pobreza, nem a riqueza, nem a riqueza, nem a fome, nem a fome, nem a fartura, nem a fartura, nem a lágrima, nem a lágrima, nem a alegria, nem a alegria, nem a rejeição, nem a rejeição, nem o elogio, nem o elogio, nem o aplauso. nem o aplauso, Nada no mundo nada no mundo me afaste me afaste da fidelidade ao da Senhor. fidelidade ao Senhor. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, a estatura espiritual, a estatura espiritual, a firmeza espiritual a firmeza espiritual que o Senhor me chamou que o Senhor me chamou a receber, para receber. e eu acolho. Eu acolho. Dá-me esta firmeza. Dá-me essa firmeza, Senhor. Põe a mão no seu coração, fale com o Senhor dessa firmeza que você acolhe, que você quer viver, para que nem o pior, nem o melhor, nem as forças mais brutas, nem a mais suave serenidade te faça fugir de Deus e da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, do equilíbrio em Deus.
comece também a agradecer ao Senhor essa fé renovada nele, essa descida da montanha com ele, para enfrentar na baixada da sua vida, na segunda-feira que vem amanhã, com todo vigor, enfrentar tudo na sua família, no seu trabalho, na escola, no mundo. Agradeça ao Senhor essa força dele que desce com você e enfrenta tudo. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, porque o Senhor desce da montanha conosco e enfrenta conosco tudo em nossa vida. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te glorificamos por nos renovar nesta fé. Obrigado.